Preciso te atualizar também sobre o Corinthians que busca 200 milhões de reais até o fim dessa temporada, sob o risco de não ter dinheiro para pagar suas contas. Mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Corinthians, informação exclusiva, o Timão precisa de 200 milhões de reais até dezembro para ter dinheiro para pagar todas as suas contas na temporada de 2025, esse cálculo foi feito pelo novo presidente, pelo presidente interino do Timão, Osmar Stabile. Como é que o Corinthians vai buscar 200 milhões de reais? Essa é a pergunta que tem sido feita por todos os dirigentes alvinegros nos últimos dias. Dá para contar que 50 milhões dessa grana virão de um adiantamento, graças ao contrato assinado com a Nike. Houve uma renovação em relação ao material esportivo e o Corinthians já tem um quarto desses 200 milhões de reais. O Timão também pensou em antecipar receitas, mas o que eu consegui apurar é que o Augusto Melo, o presidente afastado do Timão, já havia antecipado todas as receitas com direitos de transmissão de 2026, uma péssima notícia pro Timão. A tendência é que o Corinthians precise de uma grande venda, como o Yuri Alberto não deve ser negociado, o Corinthians aguarda por propostas que possam chegar por Breno Bidon. Se viesse qualquer oferta pelo Memphis Depay, o Corinthians também aceitaria no ato, até para colocar um dinheiro em caixa e deixar de gastar cerca de 6 milhões de reais por mês entre salários, direitos de imagem, impostos e uma série de outros benefícios no contrato do atacante holandês. Só para completar, o Stabile também tem incentivado o pessoal do departamento de marketing a buscar novas receitas e o que chamou mais a atenção dos dirigentes do Corinthians que substituem o Augusto Melo era a total falta de planejamento em relação a gastos. Outra coisa importante que certamente vai ser alvo de muito debate nos próximos dias no Corinthians, a atual administração descobriu cerca de 40 milhões gastos por Augusto Melo sem qualquer nota fiscal ou comprovação. Como é que foram utilizados esses 40 milhões de reais? Estamos falando de muito dinheiro, estou em busca de mais informações para trazer detalhes para vocês. Combinado? Quero falar agora sobre um volante recusado por Augusto Melo no Corinthians e que tem jogado como titular no Flamengo. Formação de categorias de base, mas que é importante e mostra um pouquinho de como é que andam as coisas no Corinthians. Cheguei a contar pela manhã que o Corinthians tinha 87 jogadores contratados na era Augusto Melo, desses 87, 40 já foram dispensados e outros 30 também serão assim que o Timão conseguir dinheiro para conseguir a dispensa. Pois bem, o Corinthians no ano passado tinha como um dos seus grandes destaques no Sub-17 e Sub-20 o Bruno Xavier, volante que hoje tem 18 anos de idade, ele havia chegado por empréstimo do Atlético, titular absoluto no Sub-17, estava na preparação do time que disputaria a Copa São Paulo de Juniores desse ano. De forma absolutamente inusitada, acabou que ele não foi utilizado e aproveitado na Copa São Paulo. E o Corinthians, para contratá-lo em definitivo, começou a fazer uma série de exigências consideradas absolutamente estranhas. O que o Will Dantas, que é empresário do Bruno, fez? Tirou o jogador do Corinthians e o colocou no Flamengo, que comprou o jogador do Atlético por R$1,5 milhão de reais, referentes a 80% dos direitos econômicos. Mesmo estando há pouco tempo no bom time do Flamengo Sub-20, ele já tem conseguido ser titular, como por exemplo na vitória da última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza. Mais uma negociação para lá de esquisita. Não vou nem chamar de negociação, mas mais uma decisão de Augusto Melo e seus diretores para lá de esquisitas. A passagem dessa turma pela base do Corinthians certamente fez muito mal ao clube. Preciso te contar agora se existe proposta ou sondagem do Beşiktaş da Turquia por Mateuzinho. Informação que circulou nas últimas horas nas redes sociais, o lateral direito do Corinthians, que é titular absoluto, especialmente diante da escassez de concorrentes, teria entrado na mira do Beşiktaş, o clube turco que negociava com o Emerson Royal e acabou perdendo a disputa com o Flamengo. O Emerson Royal é inclusive aguardado no sábado no Rio de Janeiro, daqui a pouco a gente fala sobre o Fla. Mas sem um lateral brasileiro, a opção seria por outro lateral brasileiro. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, para perguntar: Stabile, você foi procurado por alguém do Beşiktaş? Há sondagem, proposta ou algo do gênero? O Osmar Stabile assegurou que até agora ninguém do Corinthians o procurou. O dirigente não descarta que possa ter havido algum contato com representantes do atleta, mas o Corinthians precisa ser informado sobre qualquer interesse, até porque é dono de 50% do valor de uma venda futura e de 100% dos direitos federativos. Jogador que na atual temporada soma 31 jogos e apenas
um gol marcado. Ele havia sido comprado por 5 milhões de euros, que deram direito ao Corinthians ao valor de metade de uma venda futura, a outra metade segue vinculada ao rubro-negro. O valor de mercado do Mateuzinho hoje gira na casa dos 6 milhões de euros. A boa notícia para o torcedor alvinegro da quinta-feira veio da renovação de contrato de Yuri Alberto. O vínculo atual, que se encerrava em dezembro de 2027, foi prorrogado até junho de 2030. Dessa maneira, o Yuri Alberto garantiu multas rescisórias maiores para o Corinthians e também um reajuste salarial. Os vencimentos dele, que giravam na casa de 1.700.000 por mês, foram agora para mais de 2 milhões de reais por mês. Em troca, o Corinthians viu a multa em território nacional saltar para 500 milhões de reais, a multa para o mercado internacional de 100 milhões de euros. Desde que foi contratado, o Yuri Alberto disputou 184 jogos com 70 gols e o título do Campeonato Paulista. Só para completar, é importante contar que o Yuri está na reta final de recuperação de uma fratura nas costas e deve ser novidade nos próximos dias. A saideira sobre o timão, Memphis Depay se reuniu com representantes da Gaviões da Fiel e foi perguntado: e aí, o que você quer da vida? A resposta do holandês: quero continuar no Corinthians até o fim do meu contrato, na metade do ano que vem. Hora de trazer notícia positiva no Corinthians. O programa Fiel Torcedor registrou 15 mil sócios torcedores a mais nos últimos dias. Esse crescimento tem tudo a ver com a implementação do reconhecimento facial da Neoquímica Arena. Você não deve estar entendendo nada, eu explico. Todos os times de futebol das séries A e B do Campeonato Brasileiro passaram a ter a necessidade de utilização do reconhecimento facial para entrada no estádio. E esse movimento, logo de cara, por exemplo, acabou com cerca de 3 mil ingressos que eram distribuídos de forma ou de cortesia para corintianos. Isso significa que há mais ingressos à disposição de torcedores do Corinthians. Era uma das reivindicações do torcedor alvinegro. Eu sou sócio torcedor e na hora de comprar ingresso nunca aparece a possibilidade, os ingressos já estão esgotados, quando o meu programa de sócios torcedores fica disponível. Com essa queda no número de cortesias, além da diminuição do número de pessoas que têm ido ao estádio, Corinthians e Cruzeiro, por exemplo, na última quarta-feira, o 0x0 registrou o menor público do Timão na temporada, foram só 31 mil pagantes. Tudo isso fez com que torcedores corintianos voltassem a aderir ao programa de sócios torcedores, garantindo esse aumento de 15 mil pessoas. A tendência é que o fiel torcedor se normalize em alguns dias, mas a Neoquímica Arena volte a ter ocupação superior a 40 mil pessoas, como aconteceu numa sequência de quase 40 jogos entre o fim da temporada passada e a temporada atual. Sobre Vitor Sá no Corinthians, Bruno, é um dos nomes, mas não dá para dizer que, enfim, é assim, o Vitor Sá tinha sido oferecido ao Corinthians antes da Copa do Mundo de Clubes. O Corinthians tinha outras prioridades, chegou a negociar com o Biel, fez oferta para a compra do Biel de 3 milhões de euros, aí na última hora o Sporting disse que só faria por 7 milhões de euros, o Corinthians se retirou do negócio e o Galo fechou com o Biel, inclusive já foi anunciado depois da classificação contra o Bucaramanga. Hoje, a grande prioridade no Corinthians é encontrar um atacante de lado de campo. É a busca emergencial. Eu até conversei ontem, por volta de 11h30 da noite, com o presidente do Corinthians, o Osmar Stabile. Eu tinha ligado para perguntar sobre o Mateuzinho. E aí você liga para perguntar de uma coisa e sai perguntando de várias outras, né? E aí ele não quis abrir muito sobre qual ponta vai ser contratado, mas ele disse que os caras estão buscando 2 pontas. Um ponta driblador e o outro ponta que tenha mais característica de meia, para atender um pedido do técnico Dorival Júnior por conta da saída do Igor Coronado, tá bom? Vanil Santos, Nicola, qual a história que esses caras do Corinthians e do Atlético inventam para convencer os jogadores a assinarem um contrato? Ambos devem até o que ainda não compraram e saem contratando a rodo. Vanil, que é torcedor do Cruzeiro, em relação ao Atlético, deixa eu explicar sobre o Biel, né? O Biel está sendo comprado, é um empréstimo com obrigação de compra, então dá para dizer que é uma compra. O que os representantes dele ouviram é de que a família Menin vai aportar nos próximos dias 600 milhões de reais e que isso colocaria a casa do Galo em ordem. Em relação ao Corinthians, não há um investidor disposto a colocar essa grana, mas a promessa é de que o Corinthians vai conseguir suprir e resolver os seus problemas financeiros. Confesso que eu vejo essa história com desconfiança. Nicola, notícias de Yuri Alberto. Davi Mori Campos. O Yuri renovou o contrato que ia até dezembro de 27, passa a ser até julho de 30. Reajuste salarial pequeno e muito mais conforto, multas rescisórias mais altas, 500 milhões de reais a multa no Brasil, 650 milhões de reais a multa para o exterior.
A expectativa é de que o Yuri Alberto reapareça no Corinthians para o confronto contra o Botafogo nesse final de semana, confronto que deve ter jogadores reservas. A ideia do Dorival é poupar boa parte dos titulares de olho no jogo contra o Palmeiras no próximo meio de semana, Copa do Brasil, partida super importante que pode sim colocar em risco o emprego do treinador. Nicola, boa noite. Alguma notícia sobre reforços pro Corinthians? Serginho, eu vou repetir uma informação que eu contei no começo da live. Ontem, por volta de 11h30 da noite, eu conversei por telefone com o presidente do Corinthians, Osmar Stabile. E o Stabile falou que os caras estão atrás de 4 reforços, sendo 2 atacantes, um ponta e um meia atacante, aquele cara que tem capacidade também para construir jogo por dentro. Então é isso, né, família? Ficamos aqui com aquele giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Chega aqui, deixa naquele like maroto. Nesse sábado, hoje tem jogo, né, rapaziada? Tem jogo daqui a pouco, 6 horas. Deixa aí no comentário seu palpite. Hoje eu vi isso aí mais cedo, 4 horas da tarde, para poder dar tempo aí de assistir o jogo tranquilamente. Para mim, o Corinthians vence esse jogo 2-1. Deixa no comentário seu palpite, sua opinião. Não esquece de comentar, deixar like e se inscrever no canal. E se quiser se tornar membro para poder apoiar o canal e incentivar a gente a estar trazendo vídeo diariamente, aí faz esse favor aí, vai dar uma moral gigantesca aí para nós. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo, fui.